Bom dia a todos. Iniciamos nesta manhã a quarta aula do nosso curso de educação continuada, que é patrocinado pela Uniregistral, Universidade do Registro. Eu, como de hábito, agradeço muitíssimo ao presidente Francisco Raimundo pela oportunidade que a todos nós nos concede. Quero saudar aqui ao público presente e faço em nome do meu prezado amigo, Dr. Gercé Rodrigues da Silva, cuja presença é uma honra, como a de todos os demais, por igual. Quero saudar também aqueles que nos têm acompanhado pela rede informática. Um dos motivos fundamentais desta devoção que estamos trazendo para a área educacional dos registros públicos. E, nesse particular, peço licença para saudar particularmente a eminente juíza do Estado do Maranhão, doutora Sara Gama, que é auxiliar da Corregedoria Geral Maranhense. Eu queria fazer um registro aqui, aliás, dois. O primeiro, lembrando uma frase interessante de Rui Barbosa, de que não há escritor sem erros. De maneira que os textos que são publicados pela ARISP, na série Registros sobre Registros, vão sofrendo de quando em quando algumas modificações, correções que são mais ou menos inevitáveis. Escrever é uma tarefa sem fim, como todos nós sabemos. Mas o problema é que não é só escrever é uma tarefa sem fim e sem erros. Falar também oralmente é uma tarefa aparentemente sem fim e sem erros. E a propósito disso, na semana passada, depois de eu ter feito a correção a respeito de uma rua aqui de São Paulo, incidi em um outro equívoco, ainda talvez mais lamentável. Os romanos, como sabem, tinham em relação aos nomes de seus varões, a costumeira prática que havia sido emprestada dos etruscos de fazê-lo por meio de chamamos assim, três nomes: prenome, nomen e cognomen. Por exemplo, Marcus Iulius Balbus. Provavelmente, isso penso eu adivinhar, por uma influência barbárica, ou seja, pensemos aqui nos germânicos, mais especificamente pelos motivos que verão em seguida, isso foi reduzido a dois nomes. Isso facilita muito quem vai falar, pois mesmo assim, num caso de influência germânica, eu mencionei errado o nome da doutora Graziele Hopfer, chamando-a de Graziane outro dia aqui. Eu peço desculpas públicas por mais esse equívoco, mas lamentavelmente não será o último. Nós vamos ainda incidir em vários. Paciência. Bom, hoje vamos para o texto que já está publicado no site da ARISP, na série Registros sobre Registros, e corresponde ao número 4 desta série, começando especificamente no item 19. Aqui vamos tratar do tema da finalidade do registro. Então, a finalidade tem algo de interior. Ou seja, embora seja uma causa extrínseca, ou seja, que não permanece no efeito, ela não deixa de estar, de algum modo, como finalidade intrínseca. Nós vamos ver adiante na referência que aliás, é de raiz aristotélica, ao termo entelequia. Isso vai ficar um pouquinho mais claro. E o que faz o fim? Ele ilumina e orienta os meios. Sempre vai iluminando e dizer qual o caminho que nós vamos seguir. Lembra-se daquela passagem, já mencionei mais de uma vez, é muito interessante, em Alice no País das Maravilhas, quando ela está fugindo, correndo, salvo engano, da Dama de Copas queria decapitá-la, então ela sai correndo. Aí ela encontra o gato em cima de uma árvore e ela tem uma série de caminhos. E ela indaga do gato: escuta, qual o caminho que eu pego? E ele pergunta: qual a sua finalidade? Ou seja, para que lugar você está indo? E ela diz: qualquer lugar serve. E ele diz: bom, se qualquer lugar serve, qualquer meio também. Pegue qualquer caminho. É mais ou menos isso. Se nós não tivéssemos finalidade, os meios seriam livres, completamente livres. Eu não sei que meio tomar se eu não tenho fim. Agora, quando eu tenho uma finalidade, essa finalidade ilumina e orienta isso, exatamente para que nós consigamos chegar a isso. Então, de maneira que a segurança jurídica, na verdade, ilumina todos os meios, orienta todos os meios do registro. Muito bem.
segurança jurídica, como eu disse, dá completeza ao registro. É sua perfeição ou inteléquia. Aí está a palavra inteléquia. Já vamos voltar a ela. Exatamente por sua relevante função iluminativa e condutora das práticas registrais, a segurança jurídica não opera sobre um ou mais aspectos isolados do registro, mas isto sim, atua sobre cada registro integralmente, seja em seu processo, ou seja, in itinere, seja em seu termo, in facto esse, influindo-o dinamicamente enquanto registro em curso e concluindo-o de modo perfectivo, coisa acabada, ultimada, res effecta. Bom, então, vamos explicar isto. Bom, primeiro, o que é inteléquia? Essa palavra inteléquia, que, como eu disse, é de origem aristotélica, vem do grego entelos. Interno, telos, já vimos aqui a finalidade. Ou seja, é um fim interno. É que nos dá exatamente algo que está em marcha e que vai concluir perfeitamente. Atingir a inteléquia significa ter um determinado curso em que se atinge a perfeição do ente. Seja a perfeição do ente natural, seja a perfeição do ente sobrenatural. Portanto, a inteléquia é isto, a completeza de um ser, segundo a sua natureza. Muito bem. A segurança jurídica vai atuar no âmbito dessa inteléquia. Para atingir a inteléquia, entretanto, este é o ponto, por se tratar de uma atividade dinâmica, ela precisa permanentemente manter essa segurança, essa vocação de segurança presente nos seus vários aspectos ou elementos. Portanto, in itinere, ou seja, no itinerário, no processo, no curso das coisas, na marcha. Nós vamos ver daqui a pouco alguns exemplos. Mas também concluindo. E na conclusão, tanto em registros isolados, registros segmentares, como no todo. Ou seja, é como se a segurança fosse a rubrica ou a marca de todos e cada um dos atos praticados no registro. Todos eles são marcados pela segurança. Mais ou menos há muitos anos atrás, eu no meio de uma pequena palestra, disse isto. O registro, se eu tivesse que fazer uma analogia, o registro eu pensaria em um avião. Aqueles que dizem que não têm medo de avião, ou seja, que julgam natural, que seja de acordo com a nossa natureza, voar, apesar de nós não termos asas, escondem um fato, que sempre um pouquinho de medo se tem. E a ideia é a seguinte, vamos tirar um pequeno parafuso de um avião. O que isso causa? Bom, provavelmente não basta. Provavelmente não basta, eu não vou subir num avião que provavelmente não reclamará da falta de um parafuso. É a mesma coisa se passa com o registro. É uma entidade de segurança jurídica. Cada um dos atos que se pratica ali, cada um deles está iluminado e orientado para obter a segurança final. Desde a parte física até a parte de conteúdo, até a parte intelectual. Daí o acerto da afirmação corrente de que todo registro e cada registro sejam coisas juridicamente certas. Res iure certe. Em seu aspecto processual, na medida em que são coisas nas quais se dá fiel observância da lei. Res observans legis. E em seu aspecto conclusivo ou de objeto terminativo, porque são coisas juridicamente estabilizadas. Res iure solide sive stabilis. Ou seja, vejam, tanto no curso do processo as coisas têm que ser seguras, quanto no seu modo final. Então, os aspectos principais, as dimensões principais. Uma dimensão itinerante, in itinere, no processo, e uma dimensão substantiva, terminante. Em outros termos, a segurança jurídica influi nos registros públicos tanto sobre a dinâmica de sua operação, res infiere, ou seja, que está em curso, quanto sobre os resultados correspondentes, res alique. Há de ser segurança nos meios e segurança final. Isso implica a persistência do influxo da finalidade em todos os atos do processo registral, desde a recepção dos títulos, onde se põe o problema, na verdade, da chamada prioridade de fato. Em 1950, um tabelião espanhol chamado Santiago Pelayo publicou na revista de Direito Privado de Madrid
um trabalho muito interessante chamado La Peligrosa ou La Angustiosa Prioridade, uma coisa assim. Penso que é La Angustiosa Prioridade. E ele conclui do seguinte modo, que às vezes mais importante do que os sacrossantos princípios hipotecários é achar um táxi a tempo, para chegar mais rápido a um cartório. Claro, era um trabalho de um notário ironizando, talvez aqui já chegando perto do sarcasmo em relação aos registradores, mas não deixa de ser interessante essa observação. Ou seja, é uma prioridade de fato. Hoje os senhores vivem isso, não é? O problema das prioridades legais, das gestantes, dos idosos, e isto leva a concorrer com uma prioridade, nem sempre se dá a resposta adequada, e sobretudo por ausência de meios técnicos para, pelo menos da adoção de meios técnicos para garantir essa prioridade corretamente. Uma coisa seria, de fato já antecipa essa solução para se pensar, uma coisa é a prioridade de atendimento, outra é a prioridade registral. Seria perfeitamente possível recepcionar primeiro, atender primeiro a uma pessoa com essa prioridade legal, sem quebrar a fila de prioridade no registro, que deve ser considerada também pela ordem de chegada. Mas, enfim, o que estamos tratando aqui é exatamente a importância da seguridade em cada ato, como forma de garantir a segurança final. Isso passa também pelo desate ou desfecho da inscrição. E a partir daí, essa segurança, que já está, portanto, realizada processual e substantivamente no registro, tem efeitos projetados para fora do campo registral. Portanto, o registro possui uma eficácia ofensiva e defensiva que se estampa fora do campo do registro. Aliás, é uma das funções típicas, produzir a segurança extra-registrária, tanto no campo negocial quanto no campo processual. Mas o que é a segurança jurídica? De modo específico, o que é a segurança jurídica do registro imobiliário? Quais aspectos nós devemos levar em conta de maneira especial na atividade relativa a registro de imóveis? Com quais outros fatores a segurança jurídica no registro predial deve relacionar-se para cumprir seu papel comunitário? Eu averbo aqui esta indagação porque na aula anterior eu mencionei esse certo egotismo profissional, em que nós consideramos a nossa função como a única capaz de realizar alguma coisa, quando na verdade há outras que concorrem para o mesmo resultado e com as quais nós devemos estar conciliados. Por derradeiro, como se articulam entre si? Esse ponto é muito interessante. A res certa, que se busca com o registro, e a res justa. Ou seja, seria possível cogitar de uma res certa que fosse injusta, ou seja, que fosse injusta? Como é que isto se comporta tanto no plano geral quanto no plano particular? Vamos versar na aula de hoje apenas a primeira dessas indagações, seja relativa aos aspectos sobre o conceito de segurança jurídica, e em parte a segunda, os aspectos que devem levar-se em conta. E na aula que vem vamos prosseguir com as análises. Segurança jurídica em geral foi assim definida por Joseph Thomas Deleuze, no aspecto de garantia. Antes de tudo, uma observação sobre quem foi Deleuze. Deleuze foi um pensador do século XX. Eu queria mencionar aqui uma circunstância interessante. Ele é chamado, era um professor importante, pensador de várias áreas, era um filósofo, na verdade, mas com algumas articulações no campo jurídico e, sobretudo, da sociologia. Chegou a lecionar nos Estados Unidos, no Canadá, além de ter lecionado na França. E ele é chamado ao famoso congresso, já mencionei esse congresso aqui em outras ocasiões, congresso de 1938, que se realizou em Bruxelas, congresso de sociologia jurídica muito importante. Nós estamos na véspera da Segunda Guerra Mundial. E os autores começam a compreender que a guerra será provavelmente inevitável. Resolvem fazer um esforço para mostrar que o tema era atingir o bem comum
guardando tanto a segurança jurídica quanto a justiça. Então, vários autores se reúnem nesse congresso em Bruxelas, entre eles autores do porte de Lefir, Radbruch, Garcia Marques, Legaz da Câmara, ou seja, e Deleuze, entre outros autores, Carlyle, por exemplo, autores muito importantes. E o que chama a atenção, eu li os anais desse congresso, eles foram publicados em forma de livro também, é que, como é muito frequente, quando se vai para um congresso, os palestrantes, ou congressistas, não trocam entre si as palestras. É uma espécie de reserva, ou seja, eu vou ficar quieto, não vou transmitir o que eu vou falar. Quando muito é só o tema. Acontece que tanto o Lefir quanto Deleuze apresentam a mesma imagem a respeito da segurança jurídica. Os dois comparam o bem comum a uma moeda e dizem, do lado de uma moeda está a justiça, do outro lado da moeda, a segurança jurídica. Ou mais exatamente, do lado da moeda a coisa justa, res justa, o outro lado da moeda res certa. Tal que não é possível atingir o bem comum sem que ao mesmo tempo se faça uma coisa justa e certa, justa e segura. Porque não é possível, na verdade, numa moeda nós não conseguimos tornar a moeda como algo de uma só face. A moeda, inevitavelmente, tem duas faces. E o curioso é que os dois usaram essa figura que me parece muito interessante, completada por uma genialidade de Radbruch, que foi um grande pensador, que diz que a segurança jurídica e a justiça estão em um condomínio. Um condomínio. Não é possível distinguir, ou melhor, diversificar tal que uma exista sem a outra. Mas muito bem. O que é a segurança jurídica? Ele define a segurança como algo terminativo, ou seja, substantivo. Diz ele, aqui eu indiquei no texto o enunciado original, que foi obviamente em francês, Deleuze era francês, e traduzi aqui ao meu modo. A garantia, diz ele, dada ao indivíduo, de que sua pessoa, seus bens e seus direitos não serão objeto de ataques violentos, ou de que, se esses ataques vierem a produzir-se, a sociedade lhe assegurará proteção e reparação. Isso é fundamental. Ou seja, qual é a garantia? A garantia, vamos visualizá-la sobre dois aspectos. Primeiro, do consenso. Ou seja, a segurança de que não será alterada a minha situação jurídica, a não ser que eu consinta. Ou, segunda hipótese, de maneira regular, com os processos regulares. Processo regular significa processo de acordo com a regra. Regular vem de regula, regra. Então, se está na lei que eu posso ser expropriado dos meus bens, por exemplo, mediante justa e prévia indenização, assim será. Se está na lei que eu possa ter bens penhorados, depois de eventualmente citado em uma execução, com base em um título executivo instituído em lei, está bem, isso é um processo regular. Agora, isso não pode ser feito de maneira irregular, seja um confisco, uma desapropriação sem indenização prévia, ou em algo em que eu não consinta, quando deva consentir. Ou seja, é possível suplementar o meu consentimento, mas isso é preciso suplementá-lo de maneira regular. O Estado pode substituir a minha vontade, por exemplo, quando se faz a penhora de um bem para desapropriar-me dele, mas terá de fazê-lo de forma regular. Se eu não tiver isso, eu não tenho segurança jurídica. Ou seja, passa a ser o caos ou a anarquia jurídica. Nessa mesma linha, Victor Ehrenberg assinalou que o suposto inaugural da segurança jurídica, em todo o seu gênero, está em que, abro aspas aqui, a existência e o conteúdo do direito não podem ser questionados, aqui está, questionados, sem auscultar-se à vontade de seu titular. E isso por uma exigência objetiva, em palavras de Antônio Pérez Lunho, a da regularidade estrutural e funcional do sistema jurídico. Aí está, mais uma vez, é auscultar a vontade do titular. E só substituir esta vontade, nas situações postas, pelos meios regulares. Ou seja, meios regulares significam meios previstos na regra. Esse Victor Ehrenberg casou-se com uma irmã, com uma filha do Jhering.
foi casado com uma filha do Iering. Um autor importante. O nosso prezado Josué Modesto Passos já traduziu esta obra central do Ehrenberg do alemão para o português. Estupendo de publicação. E Pérez Lunho, já um autor mais recente, ainda é vivo, parece, é de Barcelona, catedrático da Universidade de Sevilha. Muito bem. Quanto ao registro imobiliário, a segurança jurídica especificamente, entretanto, opera mesmo antes da garantia terminativa, influenciando na via formativa, isso nós já dissemos aqui, em cada ato ou estádio do processo de inscrição. Significa securitas in itinere secundum legis, ou seja, segurança no caminho, segundo a lei. Não basta que nós cheguemos, enfim, em algum lugar com vida e são e salvos. É preciso que durante o caminho nós tenhamos tranquilidade de que está tudo caminhando com segurança. De maneira que isto tudo sem prejuízo de conferir o efeito geral de garantia próprio do gênero da segurança jurídica. Muito bem. A meu ver, há quando menos, 6 aspectos que parecem atraem mais detida consideração no que concerne a segurança jurídica, a atividade do registro predial. Primeiro aspecto, de natureza subjetiva. A quem se destina essa segurança? Tudo bem, nós temos um registro de imóveis, muito bem, o registro de imóveis é uma entidade que concede segurança jurídica. Mas a pergunta que cabe fazer, tá bem, concede segurança jurídica a quem? Quais são as pessoas que fruem, que gozam, que se beneficiam dessa segurança? Essa é a pergunta que se deve fazer aqui. Segunda pergunta, qual objeto sobre o qual atua ordenadamente a finalidade securatória? Qual objeto material? Terceira pergunta, o estado ou status de consecução objetiva e de possessão subjetiva rei effecte, é dizer, do registro realizado. Uma vez que eu consiga obter um registro, há um estado objetivo que nasce desse registro consumado. E, por outro lado, eu tenho uma possessão subjetiva desse estado, ou seja, do registro realizado. Aliás, isso na prática é assim, não é? Há situações em que o interessado dirige-se ao registro e busca, luta tanto pelo registro, porque sempre falta um documento, falta algo. E quando ele obtém esse resultado, ele se sente na posse, efetivamente, do registro. Consegui o meu registro. Não é assim? Quarto, o primado do caráter estático da segurança registral. Aqui entra um tema extremamente delicado e que envolve um fundo ideológico e doutrinário. Pode haver uma segurança estática, e nós vamos ver no ponto 5º, exatamente da relevância secundária do caráter dinâmico da segurança registral, pois também uma segurança que se considera sob o aspecto dinâmico. E, evidentemente, se há uma dimensão estática e uma dimensão dinâmica, elas entram em relação dialética. E nessa relação dialética nós temos que saber que em dado quadro de conflito, qual o aspecto que deve prevalecer. E de comum nós devamos proteger ambos e estimular ambos, penso que fora outro question. A questão se põe nas situações em que possa haver algum conflito entre esses aspectos estático e dinâmico. E aqui entra um tema efetivamente ao fundo doutrinário e ideológico, um tema político. Saber se nós vamos prestigiar a dinâmica ou a estática. Isso nós vamos ver adiante. Finalmente, a relação entre segurança e certezas jurídicas. São coisas mais ou menos permeáveis entre si. Sentir-se em segurança, nós falamos isso, né? Frequentemente falamos aqui em neurose da insegurança, chamada insegurança ou inseguridade carreira, ou seja, a insegurança das ruas. Mas, na verdade, esse é o aspecto subjetivo. Próprio é, subjetivamente, a segurança referir-se pelo nome certeza. Mas são expressões, volto a dizer, que podem permear-se entre si, usar uma pela outra. Mais adequadamente, a segurança deve referir-se ao aspecto objetivo e a certeza
ao correspondente aspecto subjetivo. Vamos lá, primeira pergunta. A quem se destina a segurança dos registros prediais? E aqui se discute sobre o finis qui do registro imobiliário. Finis qui com C, ou seja, isso é um pronome relativo do latim, e esse qui é um nominativo. Eu estou chamando a atenção porque adiante vai aparecer qui com que. Mas aqui é finis qui com C, nominativo. É o fim qual do registro imobiliário, ou seja, pensando no aspecto subjetivo, no aspecto pessoal. Chamemos atenção para algo. Os fins podem sobrepor-se. Alguns são próximos, outros são remotos. E na efetivação destes últimos, os remotos, os próximos se conduzem sob o modo de meios, ordenando-se todos a um fim derradeiro, na ordem temporal, que é o bem comum terreno. Está aqui presente, hoje, a doutora Ângela Aparecida Oliveira Souza, que é titular do Registro Imobiliário de Chavantes, cidade aqui do interior de São Paulo, lá perto de Ourinhos. É provável que ela, que está muito jovem, está começando a sua carreira, tenha uma finalidade lá à frente de se tornar titular de uma comarca, de um cartório de um registro de imóveis, uma comarca um tanto maior, embora Chavantes seja uma comarca respeitável. Mas muito bem. Ela tem um fim lá à frente. Mas hoje ela veio aqui prestigiar-nos e provavelmente tentar aprender alguma coisa aqui que possa ajudar no seu concurso. Então hoje ela tem um fim próximo. Qual é o fim próximo dela? Assistir a aula para aprender alguma coisa. Até para assistir a aula e aprender alguma coisa, ela teve um outro fim, chegar aqui ao local da aula. E antes disso, ela teve um outro fim, acordar um pouquinho mais cedo para poder... Reparem que cada um desses fins próximos, eles se vão, na verdade, integrando-se a outros, subalternando-se aos outros, tal que nós então podemos pensar que essas finalidades se comportam à maneira de meios para atingir os vários fins. Então, são fins intermédios, fins próximos, que se comportam à maneira de meios até que vamos chegando a fins mais remotos. E a nossa vida toda é esta. Nesse sentido, depois abdicando agora da discussão sobre o bem comum sobrenatural, porque há um bem comum sobrenatural, a segurança dos registros públicos visa, no fim e ao cabo, ao bem de toda a comunidade política. E não faltaria que, com maior abstração, pudesse mesmo cogitar de que a segurança é um bem de toda a humanidade. No fundo, é isto mesmo, ou seja, há um bem comum temporal, que é da nossa comunidade política brasileira, mas independentemente da situação de globalização e mesmo da ideologia criticável do globalismo, nós podemos pensar em um bem comum de toda a humanidade. O ideal seria isto, ou seja, uma paz, por exemplo, de caráter universal, se isso fosse possível, etc. Muito bem. Todavia, certo que a comunidade política é uma sociedade de sociedades, a segurança registral também se destina aos grupos intermediários entre o indivíduo e o Estado, ou seja, família, universidade, o município, as associações profissionais, os clubes de leitura, enfim, etc. E vamos pensar numa concepção da sociedade que nos mostra a sua organicidade. Não vamos ao ponto de chegar a uma situação extrema de metaforismo, como a que foi utilizada por alguns autores que chegavam a ver no Estado uma certa fisionomia. Então, alguns chegaram a descrever o nariz do Estado francês, que era menos aduncado, por exemplo, do que o meu, mais afilado, ou o nariz do Estado alemão, ou a orelha do Estado do Império Austro-Húngaro. Não se vai a esse ponto. Mas, na verdade, nós podemos usar uma certa metáfora com partes do corpo. Há um autor, aliás, interessantíssimo, cuja leitura eu recomendo para o campo dos estudos literários, Ernest Robert Curtius, que escreveu um livro, entre outros, escreveu um livro que é uma obra-prima, está traduzido para o português, Literatura Europeia e Idade Média Latina. E ele tem lá
um apanhado muito interessante exatamente sobre as metáforas da parte do corpo. Então diz, lembra que Alain fala na Paladar do Espírito, Platão já havia falado nos Olhos da Alma, São Paulo, numa passagem de uma de suas epístolas, falará na circuncisão do coração. Santo Agostinho, nas Confissões, fala da mão da minha língua, a mão do coração, a testa do meu espírito. Prudêncio falará em ventre do espírito. E uma das fórmulas que acabou, depois vamos ver por quê, porque tem uma projeção profana. São Clemente, em uma de suas cartas, fala dos joelhos do coração. Isso era propício do ponto de vista da linguagem religiosa, porque se pensaria em um coração genuflexo diante de Deus. Então, por isso se fala em joelhos do coração. Mas depois servia também para o espírito, por exemplo, tomemos isso no âmbito do estilo novo de Dante, o espírito romântico. Nada mais romântico de que um poeta medieval dizer à sua musa que ele tem o coração genuflexo diante da beleza da sua amada. Então, essas expressões que são metáforas ou metaforismos de parte do corpo já são muito conhecidas. Se tornaram, de certo modo, uma expressão barroca e depois chegaram a migrar já um tanto pejoradas para um campo de um certo maneirismo. E aqui é um certo maneirismo estatal mesmo, na teoria do Estado, ao entender que o Estado tem uma dada fisionomia, a ponto de comparar com o ser humano e descrever o nariz do Estado francês. É evidentemente excessivo isto. Embora isso seja excessivo, eu reconheço e estou dizendo, não deixa de ser interessante para mostrar que o Estado é apenas uma parte do todo. O Estado não é o todo. Que a comunidade se compõe de outras coisas. Se compõe de partes também em que se agregam os indivíduos. Mais ou menos nós podemos pensar no Estado ao modo de uma casa. Nós não definimos uma casa como um conjunto de tijolos. Mas a casa, por uma influência russoniana ou de outros autores contratualistas, nós temos, de vez em quando, aparecem essas versões. O Estado é uma reunião de indivíduos. Não é uma reunião de indivíduos. Os indivíduos, na verdade, estão dentro do Estado de maneira articulada, estruturada, dentro de comunidades menores. Da família, da universidade, do município, agremiações clubísticas, etc. Não é? Saliento que a universidade era uma realidade que existia em séculos passados. Diretamente, contudo, é dizer, de modo imediato, a segurança registral ordena-se a satisfação do interesse estático do titular inscrito. Ou seja, o modo imediato, o modo direto, é satisfazer o meu interesse estático de titular inscrito. Eu quero inscrever o meu título, eu quero garantir-me como proprietário de um dado imóvel, como credor usufrutuário. Eu sou o primeiro, a primeira pessoa a quem se dirige a segurança é exatamente, de modo direto e imediato, a pessoa do titular inscrito, legitimado tabular, legitimado registral. E ainda que em menor gradação, isso visa também ao interesse dinâmico dos que se voltem ao tráfico imobiliário, ou seja, a aquisição de direitos confiados no registro e ao crédito secundum tabulum. Ou seja, todos os que tenham pretensão de traficar, ou seja, de ingressar no registro, de obter alguma garantia transitória ou um direito real menor, são também protegidos pela segurança na medida em que podem e possam confiar na inscrição. Mas ela constitui, do meu modo de ver, uma garantia em favor do titular inscrito, diretamente. Dessa maneira, o finis qui, ou seja, esse fim de caráter pessoal do registro público imobiliário, é bastante amplo. Abarca toda a sociedade política, que afinal de contas é a beneficiária derradeira da segurança que se concede em cada caso. Uma organização jurídica adequada, uma tranquilidade, a ordem é isso, né? Leva a essa tranquilidade. E para a sociedade, nascida do registro, significa que
a sociedade, a comunidade como um todo, está aurindo dos benefícios de um sistema organizado de segurança jurídica. As comunidades intermédias, a pessoa do titular registral, os que almejem adquirir a res ou objeto do registro ou operar creditoriamente a seu respeito. Então vejam, se pergunta quem é o beneficiário do registro, a qual pessoa se destina fundamentalmente o registro, a resposta é muito ampla. Há um beneficiário direto? Há. O titular inscrito. Mas há inúmeros outros. E, afinal de contas, a própria sociedade como um todo é beneficiária do sistema. E o Estado, na medida em que se suponha que o Estado seja, como é, a parte superior da sociedade e que deva, por isso mesmo, zelar pelos interesses desta sociedade, seja pelo bem comum. Muito bem. Próxima pergunta. Qual é o objeto material, sobre o qual atua a segurança no registro imobiliário? Bom, aqui é uma impropriedade de linguagem, de certo modo, que se adota para atender àquilo que vulgarmente se chama de objeto. Nós temos na linguagem trivial essa referência do objeto como coisa, quase sempre distinguindo o objeto de pessoa, tal que tomamos o objeto como coisa. Coisa exatamente se define assim: coisa é tudo aquilo que não é pessoa. Por isso, quando dizemos objeto tomando como coisa, estamos, de certo modo, distinguindo do conceito de pessoa. E é por isso que nós frequentemente vemos essa observação, né? Não se pode tomar pessoa como objeto, né? Nesse sentido de que é uma coisificação da pessoa, retirando dela o caráter de substância racional que apresenta e que atrai toda uma dignidade. Entretanto, a palavra objeto não significa propriamente isso, embora no texto eu a esteja usando de maneira propositadamente inadequada, apenas para atender, como disse, aquilo que é o sentido vulgar. Objeto significa aquilo que está posto à nossa frente. Então define-se objeto, o que está posto à nossa frente. Ora, o que está posto à minha frente pode ser esse par de óculos, portanto ele é meu objeto, está à frente do sujeito cognoscente, mas pode ser uma pessoa, o Dr. Rodrigo, por exemplo. O Dr. Rodrigo está aqui à minha frente, ele é objeto de um sujeito cognoscente. Então, define-se objeto propriamente aquilo que está posto à frente do sujeito cognoscente. Mas aqui tomamos objeto em diversos sentidos, porque distingamos, avancemos um pouco nessa distinção. Esses óculos, eles são uma coisa. Até agora não havia sequer tocado neles. Eu lhes pergunto, por que eu os trago? Por via das dúvidas. Por que não os ponho? Por vaidade, pura e simplesmente. Muito bem. Não havia tocado neles, não havia pensado neles, não era meu objeto. No momento em que eu o tomo como referência, eu já o ponho à frente do meu conhecimento. E já os pondo à frente do meu conhecimento, ele se torna objeto. É uma coisa que se transforma em objeto porque está numa relação de conhecimento. Ou seja, propriamente o objeto como tal só existe enquanto faz parte de uma relação de conhecimento, de uma relação gnoseológica. Antes disso é mera coisa. Se tomarmos o termo objeto no sentido de coisa, portanto, impropriamente, aquilo que não é pessoa, a segurança jurídica no registro predial abarcará principalmente um imóvel, em geral imóvel por natureza, e secundariamente títulos e direitos, desde que estes direitos não se considerem sob o aspecto relacional. Porque se considerar sob o aspecto relacional, se tornariam títulos novamente, e, portanto, se estariam abrangidos na primeira parte da nossa indicação. Mas, em rigor, o finis qui, agora é qui com que? O finis qui do registro, ou seja, aquilo que é desejado ou almejado pelo registro, que vem a ser esse qui. Esse qui é o mesmo pronome relativo qui com C, mas agora na sua função sintática de dativo, ou seja, de objeto indireto, para o qual o finis do registro tem de relacionar o objeto coisa com alguma pessoa. Não há forma. Toda a função do registro
é uma função jurídica. E como função jurídica, supõe sempre um relacionamento de caráter pessoal. Função do direito, finalidade do direito, já disse, é o bem comum, mas um pouco além disso, é tornar os homens felizes, tornar as pessoas felizes, é a felicidade do homem. A finalidade do direito é essa. E, portanto, é sempre voltada a uma dimensão pessoal. De modo que o objeto coisa tem que estar relacionado com alguma pessoa. O finis qui, com o quê? Do registro, pois, sempre, embora seja um objeto material coisa, deve, de algum modo, relacionar-se com uma pessoa. Inscrevendo-se, pois, algo que se inscreve, no caso brasileiro, títulos. O nosso registro não é propriamente um registro de direitos. É impróprio pensar que nós registramos direitos. Registramos títulos em sentido causal. Nós registramos uma compra e venda. Nós registramos uma doação. Nós registramos uma permuta. E registramos, escrevemos permuta, doação, compra e venda, para publicarmos uma situação jurídica, de proprietário, por exemplo. Mas nós não registramos o direito. Não há direito real ainda nessa situação. O que nós estamos registrando é um título. E no momento em que registramos esse título, nós fazemos a passagem da potência ao ato do direito real. O título de uma compra e venda de um imóvel é um título potencial de um direito real imobiliário. Só quando o registramos, fazemos a passagem da potência ao ato. Nós o atualizamos. E aí sim temos um direito real constituído. Lamentavelmente, é uma forma imprópria de falar, que se admite no dia a dia, mas que gera equívocos, admitir que o registro imobiliário brasileiro registra direitos reais. Ele não registra direitos reais. Ele publica direitos reais, mas ele inscreve títulos. Fatos obrigacionais, em geral. Muito bem. Inscrevendo-se, pois, algo, títulos, que implicará um liame, um vínculo, entre um imóvel e um sujeito, uma pessoa. Não percamos de vista, com efeito, que a publicidade registral concerne a um status jurídico. Querem ver uma coisa? Duas pessoas vão ao registro civil e querem casar-se. Inscreve-se esse fato para obter-se uma situação jurídica. Que situação jurídica se vai obter? A do estado de casado. Inscreve-se o casamento para publicar-se o status jurídico de casado, para saber se alguém está casado. Mesma coisa no registro de imóveis. Inscreve-se uma compra e venda, uma doação, uma permuta, para uma correspondente publicidade de situação jurídica, já não de um fato jurídico, lato sensu, como seria a compra e venda, mas sim do estado correspondente a esse registro da compra e venda. E esse estado que só era potencial no título, se atualiza mediante o registro. E pois o estado publicado é a situação do proprietário, que até então não havia. De maneira que esse estado, seja ele pessoal, o estado jurídico pessoal, complexo de poderes e deveres relativos a uma pessoa, ou estado real, relativos a uma pessoa no plano patrimonial, demanda sempre a referência a essa pessoa. E pessoa, volto a dizer, é um ente que não é coisa. Os entes são de duas ordens, ou pessoa, coisa. Não há termo médio entre isto. Vale dizer com a definição de pessoa tão bem formulada por Boécio, seu livro da Consolação pela Filosofia. Boécio foi um autor medieval muito importante. Provavelmente, na Alta Idade Média, foi o autor aristotélico de maior importância. Escreveu parte de sua obra numa larga prisão processual. Como sabem, a pena de prisão ela é moderna. Mas havia, nos tempos medievais, a prisão processual. Eu digo isso porque, de vez em quando, aparecem por aí alguns autores que costumam comparar as nossas penas de reclusão e de detenção com penas medievais. Nós estamos vivendo como se estivéssemos na Idade Média. A pena de prisão não houve na Idade Média. O que havia só era a prisão
para permitir o processamento até eventual pena final, que muitas vezes era pena de morte, ou para obter resgate, né? Trocava-se o prisioneiro por algumas... Pena de prisão, de reclusão, não houve. A pena de prisão é uma penalidade, uma punição moderna, da idade moderna. Mas, estamos voltando a Boécio. Boécio foi um autor aristotélico na Alta Idade Média. E ele nos deixou, entre outras coisas interessantes que escreveu, esta magnífica definição essencial de pessoa. Dizendo a pessoa, substância individual de natureza racional. Substância, ou seja, não acidente. Individual, é um indivíduo e não uma coletividade. Das coletividades nós podemos dizer que são ordens de relação. Chamamos pessoa metaforicamente. E de natureza racional, a pessoa é racional. E isso a distingue dos animais brutos, por exemplo, que não tem essa natureza racional. Assim, o finis qui do registro predial, aqui é qui com que? Finis qui do registro predial abrange imóveis, pessoas e títulos jurídicos. Porque, de algum modo, as pessoas também são objeto material. Porque tem que estar referidos a esses imóveis. O que explica e justifica as exigências. Olha aqui, essa é a razão pela qual nós vamos, em última análise, repousar um princípio tão importante como esse, da especialidade tabular, objetiva, subjetiva e do fato inscritível. E são meios para a consecução da segurança jurídica. Todo o nosso discurso, qualquer que seja o discurso, teórico ou prático, ele tem que, de algum modo, assentar em um princípio do qual nós não possamos regredir. Porque se nós sempre tivéssemos bases móveis para assentar os discursos, haveríamos de chegar ao infinito e, pois, nunca discutiríamos. Nunca seria possível discutir. Bom, mas nós podemos chegar a elementos mais próximos, não precisamos ir às últimas consequências. Um dos elementos mais próximos para nós aqui é exatamente considerar o fim de uma dada entidade. Marcando o seu fim, a partir daí nós podemos explicar certos princípios. Se quisermos, portanto, fundar bem o princípio da especialidade, basta nos amarrá-lo ao princípio da finalidade. Se nós temos que, enfim, atuar no registro com imóveis, com pessoas e com títulos, é preciso que nós determinemos quais são esses imóveis, essas pessoas e esses títulos, e, se possível, que nós os especializemos. Ou seja, que nós consigamos dar uma série de predicados, de acidentes, uma série, eventualmente, de circunstâncias que nos permitem deixar bem claro de quem se trata e com quais características se trata, do que se trata e com quais características, de que título se trata e com quais características, etc. E, portanto, a especialidade justifica-se exatamente, tanto a especialidade objetiva, ou seja, do próprio imóvel, como a subjetiva, das pessoas que estão no registro, como a do fato inscritível, justifica-se exatamente porque a finalidade do registro impõe que esse registro trate de imóveis, pessoas e títulos. E por isso nós precisamos especializá-los. Aí se explica, ou seja, não é uma amassada só para cobrar em exames ou em concursos públicos, é porque realmente a especialidade é relevante. Eu relembro aqui, apenas para situar concretamente, uma situação que o Dr. Gercé Rodrigues da Silva acompanhou muito bem. Final da década de 80, quando num congresso lá em Foz do Iguaçu, Dr. Gercé, lembra-se, estivemos lá juntos, um de nós acabou levantando o tema do controle da disponibilidade no parcelamento do solo, lembra-se disso? Que até então, em São Paulo, isso se fazia só pela quantidade. E a partir do final da década de 80, descobriu-se que era insuficiente controlar pela quantidade. Praticamente não se chegava a um bom resultado. E foi preciso dar as bases um pouco mais amplas para justificar a razão de ser da especialidade objetiva pela qualidade, pelo lugar circunscritivo, e também insistir na especialidade subjetiva e de fato inscritível. Isso não era criação teórica nascida do nada, por assim dizer. Isto vinha
exatamente de uma falha do sistema de segurança. Quando se descobre que ele estava falhando, há necessidade de dar linhas adequadas para corrigir, e a melhor maneira de fazer isso é dar uma fundamentação doutrinária adequada. Portanto, na verdade, estes meios, quero chamar a atenção para isso, e a especialidade é aqui tomada ao modo de meio, vem por uma exigência da finalidade, para poder cumprir adequadamente a finalidade de segurança jurídica. Muito bem. Eu quero, ao encerrar essa nossa aula de hoje, começar prestando uma dedicada e reconhecida homenagem e também meu agradecimento à valiosa equipe técnica que tem dado um grande amparo e feito uma divulgação muito importante. Aqui temos que pensar o seguinte, de semana a semana nós estamos aqui nos reunindo. Os que vêm aqui presencialmente, mais ou menos agendam isso, tomam isso como um hábito. Na via informática, isso é um pouco mais complicado. Todos nós temos tanta coisa a fazer, tantos chamamentos que nos atraem, que nós às vezes perdemos de vista esta continuidade. Portanto, o trabalho que faz a administração aqui da Uniregistral, no sentido de divulgar previamente, chamar atenção à véspera do evento, é fundamental para que nós tenhamos público. E para mim o público é importante na medida em que me incentiva muito. Saber que eu tenho gente a me ouvir, perder tempo comigo, me deixa muito satisfeito. Por outro lado, a qualidade técnica tem sido elogiada por muitos. E é o empenho dessa moçada que está se negando a passar os nomes aqui. Vamos passar os nomes ou não? Cadê a lista de nomes? Eu quero mencioná-los publicamente. Enquanto eles vão anotando os nomes, eu vou terminando aqui com outros agradecimentos. Quero agradecer muitíssimo a minha querida amiga desembargadora Regina Ferrari, que se dispôs a divulgar também o curso lá no estado do Acre. Agradecer novamente aos meus amigos lá, os estudantes, estudiosos e pesquisadores valiosos do Maranhão, de que gosto tanto. Agradecer o pessoal da Bahia que está se organizando também para participar de livros conjuntos. Agradecer mais uma vez ao Dr. Francisco Raimundo, a presença de todos que estão aqui, e aqueles que estão se empenhando também para seguir algumas orientações que eu vou dando para os novos livros que estamos realizando, e dizer que estou realmente empenhado em prosseguir com essa nossa tentativa de reconstruir o direito registral em todo o Brasil. Nós não faremos isto de um modo local mais. O meio informático torna possível que nós façamos uma grande comunidade de estudantes. Todos nós, de algum modo, somos estudantes e estamos... Deixa eu pegar a lista aqui dos nomes. E estamos nos preparando para progressos, para aprofundarmos o nosso conhecimento. Isso tem que continuar, vamos fazer força para isso. Bom, vamos lá, agradecendo a presença do grupo de apoio. Felipe Sotoni, Felipe Nunes, Nelson Oliveira, Graziela Castro, Alessandra Russo, Wanner Micapolos, Dene Carvalho, Jéssica Galter, Veridiana Aguiar. Quero agradecer a todos, e se faltou algum nome na aula que vem eu corrijo e digo que foi falha minha. Quem está fora daqui, quem está dentro daqui, está todo mundo. De fato, nós consideramos isso uma obra comum. Aqui vemos como é a divisão de trabalho. E, novamente, eu termino com uma observação que, para mim, sempre será preciosa e que valerá muito, que é a definição de universidade de Dom Afonso X. Que estamos num lugar em que se reúnem mestres e alunos para juntos aprender os saberes. Todos nós temos possibilidade de ensinar-nos uns aos outros. Os mais velhos com mais obrigação, só pelo fato de terem vivido mais. Mas muito obrigado a todos e semana que vem nos reuniremos aqui também. Muito obrigado.